Olá, boa noite! Está começando o programa Brasileiros Imóveis, hoje na quinta-feira. O programa está imperdível. Eu tenho dois convidados especiais com conteúdo muito bacana que tenho certeza que será muito informativo para você. No primeiro momento eu vou estar conversando com o advogado Fábio Cassen, ele que é proprietário da Fábio Cassen Empreendimentos, e a gente vai estar falando sobre financiamento habitacional. E num segundo momento com a engenheira civil Luciana Pereira Guimarães, ela que esteve recentemente numa feira em São Paulo e vai falar tudo sobre reformas e tendências para acabamentos e revestimentos. Para você que chegou naquela reta final da sua reforma ou construção, chegou no momento de acabamento, eu tenho certeza que esse bate-papo com a Luciana Pereira Guimarães será muito proveitoso. Mas antes, vamos assistir um pouco mais do nosso portal, vamos ver um vídeo aí para você conhecer um pouco mais. Veja. A maneira mais rápida e fácil de encontrar o imóvel é acessando o portal Brasileiros Imóveis. Na página inicial, você tem o banner. Escolha a modalidade de imóvel que deseja encontrar. Em seguida, selecione o item desejado: lançamento imobiliário, comprar, alugar ou temporada. Por exemplo, alugar. Na página seguinte, você pode escolher o tipo de imóvel, o estado e a cidade onde deseja encontrar o imóvel, o bairro, a quantidade de dormitórios, suítes, banheiros. Escolha também quantas vagas para carros, se quer piscina ou não, e digita o valor de imóvel que deseja encontrar. Aí, clique em buscar. E pronto, você terá acesso ao maior classificado online do setor imobiliário do Brasil e a oportunidade de fazer bons negócios. Eu converso agora com o advogado e proprietário da Fábio Cassen Empreendimentos, ele que é correspondente do Caixa aqui em Barretos, e nós vamos saber tudo agora, e a gente já tem conversado desde segunda-feira sobre financiamento habitacional. Muitas perguntas eu já fiz para você, mas eu tenho mais, Fábio. Para você que não acompanhou ainda o nosso bate-papo desde segunda-feira, pode continuar com a gente agora que o assunto é muito interessante, né? E para continuar, eu quero saber se existe um limite mínimo e máximo para financiamento habitacional. Existe? Existe. Na verdade, vamos mais pelo limite máximo, tá? Como eu expliquei nos dias anteriores, depende do programa de financiamento, tá? Em média, imóvel residencial, o prazo máximo é até 420 meses, tá? Minha Casa Minha Vida, o prazo máximo é 360 meses. Tá? Só que esse prazo ele vai ser regulado de acordo com faturidade. Ele é até 420, depende quanto maior a idade, menor vai ser o prazo. Tá? Mas se a pessoa quiser, por exemplo, dar um alto valor de entrada e reajustar esse prazo, colocar um prazo aí de 12, 13 meses, não tem problema nenhum, ela pode estar ajustando. Qual que é o limite máximo para essa idade? Qual idade? No caso de fazer um financiamento, você está falando, né, da pessoa, né? Sim, sim. Então, porque o sonho, a realização da casa própria, ela não tem idade, né, Fábio? Sim. Uma pessoa aí com uma certa idade, existe um limite? Não, o senhor está com tantos anos, não pode agora. Sim, esse limite ele é calculado de acordo com a expectativa de vida que o banco cria. Como? Então depende Como do que é feito isso? Na verdade, eu não consigo te explicar. Por exemplo, uma pessoa de 55 pode financiar tanto, uma pessoa de 60 financia tanto. Depende realmente de cada banco estabelecer isso. Isso aí é colocado no simulador, né? Os bancos hoje, eles expõem no site deles os simuladores de forma gratuita, aberta, simples, para poder qualquer um entrar e colocar a sua idade e ver o prazo de financiamento. Tanto o valor que ela tem que dar de entrada, né, de acordo com a renda alegada, né? Uma pessoa de até 30 anos, 35 anos, consegue financiar 420 meses. Agora, uma pessoa já de 60 anos, ela vai conseguir bem menos. Isso aí implica principalmente no valor que ela vai ter que dar de entrada. Quanto menor o prazo, maior a entrada que ela tem que dar. Eu posso usar o FGTS para pagar parte do imóvel financiado? E é preciso estar com o financiamento em dia para mim usar? Eu posso usar isso no começo, no meio? Para utilizar o fundo de garantia, existem alguns requisitos, né, inerentes ao fundo. Para aquisição do primeiro imóvel, a possibilidade, né, geralmente a pessoa tem que ter pelo menos 3 anos de trabalho sob o regime do fundo de garantia, tá, para poder utilizar o fundo. Não pode ter outro imóvel no nome,
né, na mesma cidade, não pode estar inadimplente também, ele pode utilizar tanto para abater o valor da entrada, ele pode utilizar todo o fundo, ou ele pode utilizar também para amortizar as parcelas futuramente. Tanto no começo como no meio. Tanto no começo como no meio. Muito bom. Os financiamentos oferecidos no mercado, eles apresentam as mesmas taxas de juros? Todos são iguais, bancos? E como que eu posso analisar isso, pleitear redução das taxas? Isso pode ser feito talvez no começo? As taxas elas variam de modalidade de financiamento, né? Cada modalidade tem a sua taxa. Hoje, o Minha Casa Minha Vida, ela parte aí de 4,5% ao ano, mais a TR, né? E até 6, 7%, né? O SPPL tem a taxa média de 8,78% ao ano, mais TR, né? Para pleitear a redução disso, depende primeiramente da capacidade de pagamento e o programa que ela vai encaixar, e também vai depender do relacionamento que ela tiver com o banco. Né? Quanto mais relacionamento, se por exemplo tiver conta salário, né, tiver aí produtos do banco, essa taxa ela pode ser reduzida sim. Eu queria que você falasse um pouco mais assim, específico, de uma maneira que a pessoa possa entender em casa, o que é realmente o programa Minha Casa Minha Vida? Quem pode participar dele? Certo. O programa Minha Casa Minha Vida é um programa que o governo federal criou para facilitar ou subsidiar famílias de baixa renda na aquisição do seu primeiro imóvel, né, para ter o imóvel próprio. Muita gente hoje ainda vive de aluguel, não tem condições de adquirir imóvel. Então foi criado esse programa, Minha Casa Minha Vida, com uma taxa de juros reduzida. Dependendo da soma, da capacidade de pagamento da pessoa, pode ainda haver subsídios. Tá? Só que ele é um programa um pouco limitado. Por exemplo, o teto aqui em Barretos, no Minha Casa Minha Vida, é R$115 mil. Então, com R$115 mil, a pessoa tem que adquirir um terreno e tem que construir dentro desse valor. Se ultrapassar o valor de 115, a pessoa desenquadra do programa Minha Casa Minha Vida. Quantos financiamentos já foram aprovados dentro deste valor? Até um ano atrás, ainda nós conseguimos bastante financiamento dentro do programa. Hoje, eu acho um pouco difícil, não impossível, mas é um pouco difícil porque está difícil conseguir um imóvel que vale R$115 mil. Eu acho que está um pouco defasado esse valor, né? Mas é o governo que estipula, então está cada vez mais reduzindo esse financiamento, essa modalidade de financiamento, apesar da procura ser muito grande. Né? Esse reajuste do governo, ele demora, Fábio? Para entender a realidade? Demora, porque já deveria ter saído já um reajuste. Eu acredito que Barretos deveria ter o teto pelo menos de até R$130 mil para poder se encaixar, porque os terrenos subiram muito em Barretos. É verdade. Então, para encaixar no Minha Casa Minha Vida, a gente tem feito financiamentos com terreno valendo entre R$50 e R$55 mil e o remanescente para a construção. E, obviamente, são terrenos mais distantes, né? São terrenos mais distantes. Bem mais distantes, acabam ficando mais no entorno da cidade. Sim. Ou loteamentos novos também, né? Aí depende da oportunidade também. Tem que ficar bem atento. Eu conversei com o Fábio Cassen, ele que é proprietário, advogado, né? Proprietário da Fábio Cassen Empreendimentos, correspondente da Caixa aqui em Barretos. E a gente vai falar durante toda a semana sobre financiamento habitacional. Amanhã também o Fábio vai estar com a gente encerrando a semana e no próximo bloco, fica comigo, eu vou conversar com a engenheira Luciana Pereira Guimarães. Ela já tem falado muita coisa bacana durante a semana sobre tendências para o acabamento da sua construção. Vale a pena esperar um pouquinho. Eu já volto. Anuncie no brasileirosimóveis.com.br, o seu site para bons negócios. Uma excelente oportunidade para imobiliárias de todo o Brasil chegarem aos seus clientes. Milhares de acessos, divulgação nos principais meios de comunicação nacional. E o que é melhor, os anúncios são feitos pelas próprias imobiliárias com liberdade total para expor oportunidades. brasileirosimóveis.com.br. Fácil de navegar, fácil de anunciar. Faça bons negócios. Agora a gente deixa um pouquinho o assunto de financiamento imobiliário para o canto, que a gente continua com o Fábio Cassen amanhã, e a gente continua então a conversa com a engenheira Luciana Pereira Guimarães, hoje na quinta-feira. Mais uma vez a Luciana aqui com a gente, falando muita coisa bacana que eu não tinha ideia, né? Falando sobre tendências de acabamento, falando sobre reformas. A Luciana esteve recentemente numa feira em São Paulo
E ela está, assim, muito atualizada para poder falar com a gente, né? Com conhecimento sobre isso. E eu quero começar as perguntas de hoje, Luciana, falando de um piso que eu diria que é bem antigo. E eu não sei se hoje ele faz parte da tendência, que são os tacos de madeira que se usava na casa, né? Às vezes se recupera. O que você fala disso? Eu particularmente adoro as coisas antigas. E o taco de madeira, principalmente se ele for antigo, ele é de madeira nobre. Porque hoje em dia com reflorestamento e tudo, então assim, o taco ele tem um custo alto hoje para colocar. Então se uma casa tem, um escritório tem, eu não aconselho a tirar, eu restauro. Então até quem faz esse tipo de serviço para mim é o seu Jesus, já há muitos anos, ele especialista. Então você vai lixar, você vai trabalhar aquele piso de novo, vai passar resina e é um processo bem assim, minucioso, mas ele fica novinho, porque o taco ele é grosso. E quem quer pôr o taco hoje? Pode pôr? Pode. Ou vai no piso que imita madeira? Olha, se tiver condição de pôr o taco, eu acho que a casa fica até mais valorizada. Só que tem os pós e os contras, né? O taco, ele por ser madeira, então se você vai passar um móvel, arrastar, ou uma cama que tá lá que você tem que ficar arrastando para poder limpar, ele marca. Ele acaba machucando a madeira. Às vezes arranca até o verniz, né? Não é verniz. Não? Não. É uma resina que passa, que agora eu também esqueci o nome. E então agora o porcelanato que imita madeira, ele é duro, né? Então você pode arrastar, dançar, fazer um baile lá que aguenta, né? Aguenta. Então vai Pode terminar, e vai. Eu falo, vai do que vai ter na casa. Se tem muita criança, se é um salão, se é um escritório, depende do movimento daquele lugar. Mas os tacos, assim, eu indico. Em termos de pintura, quais são as cores, tendências hoje, texturas? Hoje tem uma novidade, hoje não, já faz uns anos, uns três anos, mas agora que o pessoal está conhecendo e acaba que está usufruindo mais, que é o lamato, né? Eu não sei se você já viu, tem um grafiato que todo mundo já conhece, né? E agora tem um outro que ele tem umas pedrinhas de quartzito, e então tem um que tem os brilhinhos, parece uns espelhinhos, então bate a luz do sol, parece que tem brilhante na parede. Né, ele fica brilhando e ele dá um acabamento assim, porque querendo ou não, reboco, você tem que fazer ele por parte, e aonde você emenda ele, por mais perfeito que fica, por mais que você passe espuma para deixar ele bem homogêneo, ele dá uma saliência. Então o grafiato, todo esse tipo de textura acaba que escondendo isso, e a parede fica mais bonita, mais bem acabada. Então agora está se usando bastante isso. Em termos de área de lazer e quarto para criança, hoje os quartos são temáticos, né? Que dica que você dá para que esses dois ambientes fiquem bem atraentes? Uma área de lazer e um quarto de criança. Eu acho que a área de lazer é onde você vai ter tranquilidade com a sua família. Então, assim, sempre eu costumo fazer nos meus projetos, eu ponho igual a cozinha gourmet, né, na área de lazer, uma televisão, para você ficar ali interagindo com a família e às vezes comendo, beliscando alguma coisa, cozinhando, e com pouco você consegue. É só você ter o espaço e um bom gosto. Em termos de jardim, como deixar esse lugar também gostoso, atraente? Eu costumo usar bastante iluminação em jardim, né? Você tem que colocar as plantas certas no sol, porque de repente você faz um jardim e gosta daquele tipo de planta, mas ele não é para aquele ambiente, então acaba morrendo ou ficando feia. Então, e à noite bastante iluminação, porque dá vida, né? As luzes no verde. Eu conversei hoje mais uma vez com a engenheira Luciana Pereira Guimarães, ela que é engenheira civil, né, tá dando dicas preciosas aqui pra gente sobre tendências e reformas, acabamentos, e vai estar com a gente para encerrar a semana amanhã na sexta-feira também, né, Luciana? Luciana, para quem quer entrar em contato com você, tem um telefone para as pessoas que querem trocar mais ideias, tal, se prestar uma consultoria, pode dar pra gente aí. É 17 3323 8726. Só ligar.
Só ligar. Tá bom, obrigado pela participação de hoje, tá bom? Obrigada eu. E para você também, continua o convite, você já sabe todos os dias, www.brasileirosimóveis.com.br. Acesse e faça grandes negócios do setor imobiliário. Boa noite também para você e até amanhã. Acesse www.brasileirosimóveis.com.br.